Paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados e abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo, um bereno de verdade. Esse é o propósito, esse é o projeto, esse é o plano divino, o qual o Senhor assentou na tábua do meu coração e também na minha psique, em partilhar, em dividir a leitura da Bíblia Sagrada todos os dias, de domingo a domingo, de segunda a sexta, aos sábados e aos domingos também. Segunda a sexta, 3 capítulos, sábados e domingos, 4 capítulos. Para honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, estamos agora no livro do profeta Isaías. Leitura de hoje, capítulos de número 54, 55 e 56. Quero relembrar a sua palavra poderosa, inerrante, infalível e suficiente. O que eu e você precisamos está aqui. É o único livro em todo o globo terrestre que, quando você abre ele, o autor se coloca ao meu e ao teu lado para nos ajudarmos a entendermos, a interpretarmos, a compreendermos o que verdadeiramente ele quer nos dizer e nos transmitir. Por quê? Porque, embora a Bíblia Sagrada, em mais de 1500 anos, tem mais de 40 autores diferentes, em época diferente, a inspiração é a mesma. Ela é inspirada, ela foi inspirada pelo divino e precioso Espírito Santo de Deus. Tendo dito isso, vamos à leitura. Capítulo 54. O progresso e a glória da igreja. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta de prazer com alegre canto. E exclama, tu que tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, ó glória, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundidas. Antes te esquecerá da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste, e de espírito como uma mulher da mocidade, que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, e com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a minha face por ti, por um momento, mas com a benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor, porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não mais irarei mais contra ti, nem te repreenderei, porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o concerto da minha paz não mudará, ou seja, o pacto, a aliança. Diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó oprimida, arrojada, com tormenta e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras como todo ornamento e te fundarei sobre safiras. E as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubis e todos os seus termos de pedras aprazíveis. E todos os seus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Com justiça será confirmada. Estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Receba essa palavra em o nome do Senhor Jesus Cristo. Isaías,
capítulo 54, versículo de número 17. Toma posse. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Creia nessa palavra e toma posse dessa palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 55. Todo o povo é convidado a procurar a salvação. Ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas. E os que não têm de dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto, uma aliança, um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que me chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Preste atenção nessa palavra. Buscai e invocai. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O que Deus está falando aqui para nós? Que a porta da misericórdia, embora ela seja estreita, que é um caminho de santidade, é um caminho de obediência, é um caminho de renúncia, é um caminho de santificação, ela ainda permanece aberta, mesmo sendo estreita, mas vai chegar um momento que ela vai se fechar. E quando ela se fechar, não adianta dizer que pregou, dizer que profetizou, dizer que expulsou os demônios, não adianta. Não adianta. Entende? Perceba e note que nós precisamos nos alinharmos e nos enquadrarmos com a palavra de Deus. E não a palavra se alinhar e se enquadrar ao nosso modo, à nossa forma, ao nosso achismo, à nossa vã maneira de viver. E é por isso que Jesus, no Novo Testamento, ele vai dizer: aquele que quiser vir após mim. Ele não obriga ninguém. Ele faz o convite. O desejo de Deus é que todos se salvem. O desejo de Deus é que todos venham até Ele e se arrependam. Mas Ele fala: aquele que tomar essa decisão, por livre e espontânea vontade, aquele que tomar essa decisão, aquele que se posicionar em seguir a Cristo, a primeira coisa que Ele pede, que Ele requer, é renúncia. Negue-se a si mesmo. Eu ponho a mão assim no braço da carne, é simbolizando a carne, simbolizando as nossas paixões, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas emoções, porque a carne milita contra o espírito. Por isso que eu faço isso. Então, renunciar à nossa carne, os nossos prazeres, a nossa vontade, é o primeiro critério. Renuncia, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Cruz é sinônimo de obediência. Claro, sofrimento, lutas também. No mundo tereis aflições. É luta. E por último, terceiro critério, terceiro requisito, siga-me. Então, renúncia, tomar a cruz e seguir a Jesus. Então, o que ele está dizendo aqui, buscai-o enquanto se pode achar. Invocai-o, clamar, gritar, alçar a voz enquanto ele está perto. Porque vai chegar um momento que essa porta, embora ela seja estreita, ela vai se fechar. E aí, se você não buscou, se você não clamou, se você não invocou, se você não procurou se enquadrar à luz da constituição de quem quer morar no céu, é lamentável. Entende? É isso que ele está dizendo aqui. E olha agora por quê. Versículo de número 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os teus, do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Ou seja, o que Deus tem para ti, irmão, é bem maior. O que Deus tem para ti, irmã, é bem melhor. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz serei guiados, e os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palmas, e em lugar de espinheiro crescerá a faia, e em lugar de sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Oh glória! Exaltado e glorificado é o nome do Cordeiro, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Meus irmãos, minhas irmãs, é tempo de concerto, como nós já falamos anteriormente. Nós não estamos esquecidos, nosso nome está gravado na palma das mãos de Deus. Mas nós precisamos nos colocar na brecha, nós precisamos nos colocar na posição, nós precisamos estar atentos, sensíveis e apercebidos que existe uma luta sendo travada no mundo espiritual. Paulo, ele descreve isso para nós em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra o irmão de outra denominação, não é contra A, contra B, contra C, não. É contra principados, potestades, castas, legião, príncipe desse século, que segundo Jesus nos ensina no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, no versículo 29, tem casta de demônio que só se vence, só se derrota com jejum e oração. É isso que Jesus está falando, através do profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, para nós entendermos que o que Deus tem para nós é bem maior do que nós podemos pensar ou imaginar. Paulo vai escrever isso aos Coríntios: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem e da mulher, é o que Deus tem preparado para os que o amam, não é para todos, é para os que o amam. É da mesma forma como o salmista diz no Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor de todos, não, dos que o temem, e os livra e os guarda. O temer aqui é o reverenciar, é o obedecer, é se santificar, é renunciar, é tomar a cruz, é seguir os passos de Cristo, seguir as pisaduras de Cristo. Eu tenho um hábito, quando as pessoas me perguntam: Padre Senhor, Pastor Rômulo, alguém vem contatar para um convite para pregar, um convite, ou uma fala normal, alguma vez que a gente restabelece um contato de muito tempo, e aí, só vitória, vaso, só bênção, eu escrevo assim: Padre Senhor, meu irmão, como você está? Eu estou seguindo as pisaduras de Cristo. Vamos escrever isso hoje? Eu estou seguindo as pisaduras de Cristo. Seguir as pisaduras de Cristo é obedecer. Seguir as pisaduras de Cristo é renunciar. Seguir as pisaduras de Cristo é o reverenciar, é o magnificar. Seguir as pisaduras de Cristo é entrar pela porta e pelo caminho estreito que conduz à salvação e vida eterna. É isso que ele está falando aqui. É isso que ele está dizendo: olha, o que eu tenho para você, você não pode imaginar. Os meus pensamentos, eles são maiores, os meus caminhos, eles são os melhores. E ele usa o exemplo da neve, que assim como a neve, símbolo de água, que ela cai na terra, ela não volta vazia, ou seja, ela produz o efeito, ela prepara a terra, e ali tem a semente, e aquela água vai encontrar com aquela terra, e aquela semente que ela vai morrer, ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai produzir a 30, a 60, a 100 por um. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado e glorificado é o nome do Mestre. E para a gente encerrar nossa leitura, capítulo 56. Promessas àqueles que guardam o sábado. Perceba aqui que esse guardar o sábado é específico para o povo de Israel. Tá bom? Eu já falei sobre isso no Novo Testamento. Colossenses fala sobre isso. Lucas capítulo 6 fala sobre isso. Isso era 3 marcas específicas que Deus tinha ali para aquele povo ali de Israel, né? A circuncisão e a guarda do sábado. 2 marcas específicas. Eu falei 3, mas é 2. A circuncisão, circuncidava o macho
pele do prepúcio, oitavo dia, e a guarda do sábado para o povo de Israel. Específico, entenda, tá bom? Então, não é para nós. Se você quer guardar também, não tem problema nenhum. Só que você não pode condenar aqueles que não guardam. Aí é que está o problema. Porque já que é para guardar a lei, então a lei não é apenas o sábado. A lei é 610 e 13 preceitos e ordenanças de ordem e caráter civil, religioso, cerimonial, alimentício, familiar e tantos outros exemplos aí. Então o sábado é apenas um. Então, além do sábado, tem o de 612. E aí Tiago fala que aquele que tropeçar em um só errou em toda a lei. Por isso que Jesus enviou o Espírito Santo. João 15. Eu sou a videira e vós as varas. Quem estiver em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem Deus, nada podeis fazer. Tá bom? Só para pontuar aqui, para ficar claro, para não vir confusão quando você vê acerca do sábado. Em específico para o povo de Israel. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disso, e que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. E não fale o filho do estrangeiro, que não se ouve chegando ao filho, dizendo: de todos se apartará o Senhor. E o seu povo que não tem pouco, diga: eunuco, eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo que me agrada, e abraçam o meu concerto. Também lhes darei a minha casa, e dentro dos meus muros um lugar, e um nome melhor do que os filhos e as filhas, e um nome eterno. Darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se achegarem ao Senhor, para servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo este modo servos seus todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e o que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa, a casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, as faltas e os crimes de Israel. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel, ainda juntarei outros povos que se ajuntarão a vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer, todos os atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos e estão deitados e amam os tosquenejar. E esses cães são gulosos, não se podem fartar e são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam como para o seu caminho, cada um para a sua ganância, para cada um por a parte. Vinde, dizem eles, trazei vinho, e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como esse, ainda maior e mais famoso. Concluímos aqui a leitura de hoje, capítulos 54, 55 e 56 do Isaías. Lembre-se, Deus é Deus. Deus é salvação. Deus é amor. Deus é justiça. Mas Deus também é fogo consumidor. Vamos se colocar na brecha, meus irmãos. Vamos se colocar na brecha, minhas irmãs. É tempo de conserto. É tempo de santidade. É tempo de retidão. É tempo de obediência. É tempo de reverência. É tempo de temor e tremor. É tempo de andarmos em comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Cada vez mais nos apartando daquilo que nos distrai, daquilo que nos tira o foco. Cada vez mais nos distanciando das coisas efêmeras e passageiras desse mundo, que vem tentando nos desanimar, que vem tentando minar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor, na palavra do Senhor, nas promessas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos invocar enquanto está perto. Vamos buscá-lo enquanto nós podemos achá-lo. Amém? Essa foi a leitura de hoje. E que o Espírito Santo de Deus, o amigo das nossas almas, possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração. Que Deus abençoe e a paz do Senhor.